Sabe aquela sensação na barriga que a gente tem quando a gente tá nervoso? Ou aquele nó na garganta quando alguma coisa não tá saindo do jeito que a gente quer? Ou sabe aqueles olhos pesados que a gente sente quando a gente tá muito cansado aí depois de um dia de trabalho, um dia de esforço realmente? Já parou para pensar por que o ser humano fica em posição fetal, servidor, quando ele tá com muito medo? Ou quando ele está aí angustiado de uma forma extrema? Tudo isso, servidor, é a priocepção em ação. É a relação do nosso cérebro com o nosso corpo, de acordo com como nós estamos nos sentindo naquele momento. E logo logo tu vai entender o porquê que esse sentido ele é tão importante e nos ajuda tanto na multiplicação do nosso patrimônio. Tá, John, e qual a relação da propriocepção aí com a multiplicação do meu patrimônio? Calma, jovem gafanhoto, calma. Lembra que eu vou te mostrar os 3 mecanismos aí desse sexto sentido que a gente descobriu que é a propriocepção e ainda vou te mostrar uma técnica que eu utilizo e que me ajuda muito a multiplicar meu patrimônio. Mas calma, vamos primeiro fazer uma reflexão. Digamos que eu te convide aí para ir numa pescaria ou então até mesmo para jogar futebol. Quais são as primeiras coisas que vêm à tua mente? Certamente, uma das primeiras coisas que vai vir à tua mente vão ser os instrumentos necessários. Se for a pescaria aí, provavelmente a vara de pesca, a linha, o anzol, as iscas. Se for o futebol aí, evidentemente a bola, o uniforme, entre outras, a chuteira, entre outras situações aí, servidor. Tu vai pensar primeiramente nos instrumentos, não é mesmo? Tu vai te dar conta também que todos esses instrumentos precisam de um preparo, precisam vir para fazer a atividade que a gente precisa de determinada forma. Outra coisa que muito provavelmente tu também vai perguntar, vai te questionar, é sobre o onde. Por quê? Para jogar futebol e para ir para uma pescaria, tu precisa ter um local específico para fazer isso. Não dá para fazer isso EAD, de forma virtual, por uma videochamada. Até daria, né? Só teria que achar 2 locais específicos. Mas, se a gente vai junto numa pescaria ou junto num jogo de futebol, a gente precisa ter um local específico, não é mesmo? E tu pode estar pensando, servidor, mas isso é óbvio, John. Será que é óbvio? Eu acho que não é tão óbvio. Por quê? Porque quando eu te convido, servidor, e algumas pessoas eu convoco até mesmo, para estudar 1 hora por dia ou reservar 1 hora por dia para fazer a gestão das finanças, tudo mais, tu costuma acreditar que tu pode fazer isso, por exemplo, largadão no sofá, ou até mesmo deitado na cama para fazer a gestão das finanças, tudo isso. Só que na realidade tu não pode. Sabe por quê? Porque, servidor, o ambiente que a gente escolhe para realizar as nossas atividades, ele precisa ser reconhecido pelo cérebro. E o cérebro precisa reconhecer a postura que a gente vai ficar, a respiração que a gente vai executar, a luminosidade do ambiente, o horário, entre outras situações. E ele vai pegar todas essas informações, esses fatores externos da propriocepção, vai levar para o cérebro para que o cérebro ele ative os mecanismos necessários e libere os hormônios necessários para que tu faça aquela atividade naquele instante. Então, tu ter um local específico para o estudo, para a gestão das finanças, para tu realizar essas atividades, assim como tu tem um local para pescaria e um local para jogar futebol, é extremamente importante para que a gente consiga ativar e comunicar o cérebro de uma forma melhor, ou seja, estimular de uma forma mais saudável e de uma qualidade melhor a propriocepção, esse sentido que ele é extremamente importante e que vai te ajudar a realizar essas atividades de uma forma muito melhor, servidor. Bom, servidor, e sabendo disso, agora tu entende por que a cama, por exemplo, é um péssimo lugar para tu estudar ou para tu trabalhar. Porque a cama, servidor, ela tem como papel principal o sono, o dormir. E no momento que tu vai trabalhar ou tu vai estudar na cama, tu vai ter dificuldade para fazer essa tarefa, porque o corpo ele vai reconhecer aquela postura mais deitada, mais confortável, vai sentir a macieza, a densidade do colchão e vai acreditar que tu tá indo dormir. Então, se tu não vai conseguir trabalhar direito e o cérebro começa a entender que a cama é um lugar de trabalhar também, no momento que tu começa a fazer isso com frequência, trabalhar ou estudar na tua cama, no momento que tu sentar na tua cama e que tu sentir, o teu corpo sentir que está na cama, ele vai levar uma informação para o cérebro. Só que o cérebro ele não vai saber reconhecer se aquilo ali é a hora de dormir ou se aquilo ali é a hora de trabalhar e estudar.
Na realidade, quando a gente começa a trabalhar e a estudar na cama, a gente está dando informações e ensinando o nosso cérebro de forma errada. Então, o sentido da propriocepção, que teria a finalidade de exponencializar o teu resultado, ou seja, no momento que tu deita na cama, tu vai ou dormir, ou no momento que tu deita, que tu senta numa cadeira, em determinado ambiente, determinada luz, determinada hora, com determinada respiração, o corpo entende que tu vai estudar ou trabalhar. Agora, no momento que tu faz isso em cima da cama, quando tu senta na cama e sente aquela maciez e respira de uma forma mais tranquila, digamos assim, o corpo não sabe se é para dormir ou se é para trabalhar. Então, ele vai fazer tu perder rendimento. Então, percebam que ter um ambiente específico para realizar cada tarefa é extremamente importante para que o sentido da propriocepção consiga reconhecer de forma melhor o que tu vai fazer. E sabendo o que tu vai fazer, o teu cérebro vai liberar todos os mecanismos e os hormônios necessários para tu realizar aquela tarefa numa performance muito melhor, servidor. E isso tudo que eu falei vale também para o horário, porque no momento que o corpo sabe que hora que tu faz determinada atividade, ele consegue reconhecer tudo isso e liberar também os hormônios da forma correta. Por quê? Se tu, por exemplo, deitar na cama 2 da tarde, teu cérebro vai entender diferente de tu deitar na cama 10h30 da noite. São horários diferentes, temperaturas diferentes, luminosidades diferentes, disposição do corpo diferente naquele momento. Então, na realidade, o corpo ele vai entender de forma diferente. Por isso que o horário é importante, servidor. Por isso que tu ter uma rotina, tu ter hábitos, sempre estudar no mesmo horário, no mesmo local, sempre ir dormir na mesma cama, mais ou menos no mesmo horário, criar uma rotina. Por isso que a rotina ela é tão importante. A rotina ela tem ligação direta com esse nosso sentido extremamente importante que é a propriocepção. Isso vai fazer com que a gente, no momento que a gente tem uma rotina, o cérebro consiga ativar os mecanismos e liberar os hormônios corretos na hora correta para a gente realizar as atividades da melhor forma possível, servidor. Então perceba como é importante, servidor, tu estimular da forma correta esse sentido que ele exponencializa o teu resultado. A propriocepção, servidor, é uma descoberta dessa neurocientista, a Nazaré Castellanos, não só dela, claro, de toda a equipe de neurociência e pesquisadores lá da Espanha, do laboratório Niracara Lab, da qual ela é pesquisadora, e ela também é professora da Universidade Complutense de Madrid, lá na Espanha. Não posso errar aqui os dados de uma pessoa tão importante que tem trazido esse conhecimento tão relevante para a gente, porque esse sentido agora que é trazido para nós, a propriocepção e a interocepção, as coisas fazem muito mais sentido. Algumas coisas que a gente não sabia explicar, tipo isso que eu estou te explicando agora. Por que a rotina permite que o cérebro libere os hormônios da forma correta, nos horários corretos? Exatamente por isso, porque existe um sentido, a propriocepção, que faz com que o cérebro entenda que aquele horário é o adequado, que aquilo que eu estou sentindo, aquela postura que eu estou, aquela respiração que eu estou realizando, aquela frequência cardíaca que eu tenho, são indícios de que eu vou fazer determinada atividade. Por isso que quando a gente faz as coisas da forma do horário correto, no local correto, no ambiente correto, a gente consegue ter mais produtividade e fazer aquela atividade de uma forma muito mais saudável. Bom, servidor, e como eu te disse, vão ser 3 mecanismos referentes à propriocepção que eu vou te mostrar aqui. E esse é o primeiro. Ambiente, horário e local adequado para tu realizar as tuas atividades é um mecanismo extremamente importante para que a propriocepção funcione de uma forma plena e consiga exponencializar os teus resultados. Então, dentro da propriocepção, o que tu vai fazer para tu estimular da forma mais correta? Ambiente adequado, local e horário. Show de bola? Esse é o primeiro mecanismo. Faltam 2. Mas, só por esse mecanismo aqui que eu te mostrei, servidor, poxa, já vale o like no vídeo. Que baita informação. Até agora tu já descobriu que nós não temos só 5 sentidos, o que a gente chama aí de esterocepção. Nós temos na realidade 7. Além desses 5 sentidos que a gente tem a interocepção, responsável por perceber os órgãos, e a propriocepção, servidor, que é realmente o tema desse vídeo de hoje, que faz a gente reconhecer como o nosso corpo está de uma forma mais completa, não só os sentidos isoladamente, mas a respiração, a postura, a nossa
nosso semblante, a nossa expressão facial, que a gente vai falar logo ali na frente, tudo isso faz parte da propriocepção. Poxa, tu descobriu que não tem mais só 5 sentidos, tem 7. Já deixa o like pra mim, servidor. Poxa vida, né? E além de eu te mostrar que existem 7 sentidos e não 5, eu vou te mostrar como um desses sentidos, a propriocepção, vai te permitir duplicar teu patrimônio todos os anos. E eu já te mostrei o primeiro mecanismo, que é o ambiente adequado, local e horário.